Olá a todos e todas que nos ouvem. Sou a Vera Chatan Coelho, pesquisadora do SEM, e hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco os professores Alex Shankland, do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento do IDS, da Universidade de Sussex, na Inglaterra, e o Ivan Fernandes, do Programa de Políticas Públicas da Federal do ABC. Ambos têm muita experiência com projetos comparativos e são, além de colegas de trabalho, amigos. Alex e eu trabalhamos juntos em pesquisas comparativas desde 2001 e atualmente nós coordenamos uma colaboração transatlântica, Building Back Better from Below, que traz junto o Brasil, Inglaterra e o Canadá. E o Ivan é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Federal do ABC e juntos nós estamos ministrando um curso sobre política pública comparada. É realmente um prazer a gente estar junto hoje em uma iniciativa do SEM e para falar de uma experiência que nos é tão cara, a pesquisa comparativa. Tanto o Alex quanto o Ivan trabalham com temas diferentes, usam metodologias diferentes, como vocês verão, e ambos comungam a qualidade do trabalho e a repercussão, assim como um compromisso com questões socialmente relevantes. A ideia dessa conversa é trazer um pouco da cozinha da pesquisa comparativa, num conjunto de seminários que estão sendo organizados pelo SEM. Para que a gente comece aí se familiarizando com o que vocês fazem, eu pediria tanto ao Alex quanto ao Ivan para contarem um pouco de duas pesquisas que marcaram a sua trajetória. Alex, por favor. Bom, obrigado, Vera, e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e aprender com a experiência do Ivan também. Então, bom, Vera, como você mencionou, a gente tem uma longa história de colaboração, mas ao invés de remontar ao início do milênio, eu penso num exemplo mais recente, talvez como um bom exemplo para pensar na pesquisa comparativa internacional e intranacional, que é o projeto Vozes Desiguais, que você foi a principal investigadora do componente Brasil, com a Denise Naburetti do componente Moçambique, né? E eu coordenei o projeto entre os dois países. E foi uma iniciativa interessante, sobretudo porque ele trabalhava com a diferença na semelhança, que é a essência do trabalho comparativo, né? O Brasil e Moçambique partiram, né, na mesma história colonial portuguesa, embora com importantes variações, né? Tem uma influência intensa, né, das políticas públicas brasileiras em relação ao que se vem implementando em Moçambique, mas Moçambique, por sua vez, já foi muito influente no campo da atenção primária à saúde, que foi o foco primordial da pesquisa. Então, eu achei interessante essa experiência porque ele tentou colocar em uma base de comparação entre dois países muito diferentes em termos de dimensões, em termos de capacidades estatais e econômicos, mas também com uma importante herança compartilhada em termos de políticas de saúde. E ele buscou entender as dinâmicas de accountability, essa palavra difícil, que inclusive se traduz de forma diferente em Moçambique e no Brasil, comparando não só entre Brasil e Moçambique, como unidades de análise, mas também dentro de cada país, entre uma área urbana com alto índice de desigualdade, no caso São Paulo e Maputo, e uma outra área mais remota, historicamente marginalizada, no caso a região noroeste do estado do Amazonas, no Brasil, e a província da Zambésia, em Moçambique. Então, essa dupla comparação inter-países também prometia ser interessante. Mas dentro de um contexto de lusofonia, que eu acho que é algo que a gente pode até conversar depois, a diferença entre você fazer um projeto comparativo entre dois países em que o idioma em que se trabalha, em que se pesquisa é o mesmo e onde tem essa diferença grande. Aí, muito rapidamente, talvez falar de um segundo exemplo, que seria também envolvendo Moçambique, mas dessa vez não o Brasil. E em contraste com o Vozes Desiguais, que foi um projeto de duração de mais de 3 anos, com financiamento significativo do Economic and Social Research Council do Reino Unido, o projeto Navigating Civic Space foi uma pesquisação muito intensa, feita em plena pandemia, por uma colaboração entre o IDS, o meu instituto, com instituições de pesquisa, mas que também fazem parte da sociedade civil, são instituições de pesquisa ativista, de Moçambique, da Nigéria e do Paquistão. E a intenção do projeto era documentar em tempo real
as mudanças no espaço cívico ocorrendo nesses 3 países. 2 africanos, embora de regiões diferentes, histórias diferentes, línguas diferentes, culturas políticas diferentes, e um no sul da Ásia. E também foi muito interessante, sobretudo pela dinâmica intensa de trocas. Fizemos reuniões praticamente 2 em 2 semanas, com uma pesquisadora ou um pesquisador do IDS acompanhando cada país, depois encontros mensais com as equipes dos 3 países, documentamos, analisamos em tempo real. Então foi uma experiência muito intensa, mas também muito interessante e bem diferente do Vozes Desiguais, que tivemos tempo para ir elaborando nosso marco conceitual para comparação ao longo do tempo. Então pensei nesses 2 exemplos como exemplos contrastantes do tipo de pesquisa comparativa internacional que a gente vem se envolvendo. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Vera. É um prazer conhecê-lo. Alex, já aprecio muito o seu trabalho, então fico muito feliz de poder compartilhar esse espaço aqui com você, e é sempre muito bom estar junto com a Vera, aprendendo e trocando ideias. Eu acho que eu gostaria de falar sobre 2 experiências de pesquisa comparativa que eu tenho que são muito distintas. Uma é um projeto que me é muito caro, que é um estudo quantitativo e acaba sendo produzido com uma equipe muito menor de pessoas. Na verdade, você tem um esforço de alguns colaboradores, é um projeto que basicamente o pesquisador tem condições de tocar sozinho, com muito esforço e com bastante tempo, enquanto o outro projeto é um projeto que requer uma equipe bastante grande para colaborar e pensar sobre o problema. O primeiro projeto é uma reflexão que eu faço sobre a relação entre democracia e desigualdade em perspectiva quantitativa, que aproveita do trabalho feito por muitos outros pesquisadores, que a gente sobe em ombros de gigantes, para poder pensar e contribuir um pouco com conhecimento científico. Então, eu desenvolvo uma nova perspectiva teórica sobre qual seria a relação da desigualdade e da democracia. Como, de fato, a pergunta tão importante, que é tão cara para os processos democráticos, se de fato a equidade política produz alguma forma de equidade econômica. Algo que no século XIX era quase uma identidade, quase uma consequência inescapável da ampliação do sufrágio universal, tanto para filósofos políticos que viam com bons olhos a ampliação do sufrágio universal, quanto para outros filósofos políticos que viam com preocupação. Todos comungavam essa ideia de que, de alguma forma, a equidade política redundaria em alguma forma de equidade econômica. Quando a gente vai olhar os dados do século XX, essa relação ela não é tão clara. E o que eu proponho na minha pesquisa, que foi publicada em livro pela editora da UFABC em 2017, é que essa relação ela é heterogênea. Em qual sentido? Ela depende do próprio nível de desigualdade. A gente vai encontrar aí uma relação muito consistente e tentamos testá-las com diversos bancos de dados que vêm desde o século XIX até o século XX, bancos de dados que são produzidos a partir apenas do pós-Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai testando com diversas formas de se mensurar a democracia, diversas formas de se mensurar a desigualdade, e o que a gente encontra é um resultado muito consistente de que as democracias têm um efeito importante da redução da desigualdade justamente nos países mais desiguais e não nos países mais iguais. Na verdade, as democracias fomentam o aumento da desigualdade nos países mais iguais, e como tem essa relação bastante heterogênea de um aumento de um lado da distribuição de desigualdade e uma redução do outro lado, quando nós testamos os efeitos médios, que seria os resultados que são produzidos pelas análises estatísticas tradicionais, pelos modelos voltados à média, os resultados são nulos, que é basicamente o que a literatura encontrou até os anos 2010. Falava, olha, infelizmente essa expectativa de que a democracia reduziria a desigualdade, ela não encontra respaldo nos dados. E no nosso projeto a gente fala, não, na verdade encontra, só que encontra com algumas condicionantes. E a condicionante principal é que a desigualdade precisa ser um tema a ser mobilizado pelas elites políticas, e o eleitorado precisa ser sensível ao tema da desigualdade econômica. De alguma forma, a desigualdade econômica precisa ser enxergada pelo eleitorado como um processo injusto, que precisa da ação do Estado para reduzi-la. A gente encontrou esses efeitos de maneira bastante contundente, que ajuda a explicar um pouco do paradoxo da terceira onda democrática, que tanto o leste europeu quanto a América Latina se democratizam ali num período muito próximo, e os efeitos da democracia no que toca à desigualdade nessas duas regiões do mundo são muito distintos. Enquanto, de fato, a democracia produz um momento de forte redução da desigualdade no Brasil e nos outros países latino-americanos, nos anos 90, sobretudo a partir dos anos 2000, da Onda Rosa na América Latina,
justamente o contrário acontece no leste europeu. Há um aumento bastante sensível da desigualdade nesses países, algo que a literatura entendia como paradoxo e não tinha uma explicação teórica parcimoniosa para esses dados que surgiam com a realidade. E na nossa proposta a gente consegue aí explicar, mas que estamos tentando trabalhar mais para entender efetivamente esses mecanismos. Os mecanismos são ainda desenvolvidos no plano teórico. O nosso esforço no momento é tentar efetivamente mensurar se esse mecanismo da competição política é de fato o que está explicando esses resultados, que é a nova etapa aí desse projeto de pesquisa. O outro projeto é um projeto feito em parceria com diversos pesquisadores na América Latina sobre opinião pública em política externa e política internacional, um projeto liderado pelo CID no México, com a participação da professora Maria Hermínia no SEBRAP, de pesquisadores de outros países, da Argentina, da Colômbia, do Peru, do Uruguai, o pessoal da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, e o objeto é tentar entender como a opinião pública na América Latina se movimenta em relação aos temas da política internacional e os temas de política externa. Então aí você tem um esforço muito grande, uma equipe enorme de pesquisadores que estão fazendo seus trabalhos em paralelo para produzir informações que sejam minimamente comparáveis. Aqui são pesquisas de survey de opinião pública e opinião das lideranças da comunidade de relações internacionais de cada um dos respectivos países. Então, enquanto no primeiro projeto é um projeto basicamente que nós utilizamos das informações que são produzidas por outros pesquisadores e que nossa preocupação principal é encontrar a melhor forma de interpretar esses dados, de coletar e combinar as diversas informações que são produzidas por grupos de pesquisa por todo o mundo. No outro, a gente tem um esforço enorme para produzir dados que sejam comparáveis. Obviamente, cada grupo de pesquisa tem preocupações específicas do país, perguntas interessantes que refletem problemas brasileiros, problemas peruanos, problemas argentinos, problemas mexicanos, mas também tem um esforço importante que nós fazemos aí periodicamente, falar, não, mas quais são as principais preocupações que temos no continente latino-americano no que toca à política externa, no que toca à política internacional, então que dá uma perspectiva aí das diferentes formas que podemos pensar os estudos comparados. Obrigada, Ivan. Já adiantou aí muita coisa sobre o desenho, a implementação, a análise, e essas possibilidades da gente estar conversando são sempre ótimas. Nesse trabalho que o Alex comentou sobre as desigualdades em saúde no Brasil e em Moçambique, nós também aprendemos muito sobre a redução das desigualdades. No Brasil a gente já conhecia um pouco, mas o que está acontecendo em Moçambique? E de uma maneira muito inovadora, porque a percepção dos atores locais era muito mais pessimista do que os nossos números mostraram. Então agora eu queria continuar aí a conversa, trazendo para vocês como é que o Alex e o Ivan tomam decisões. Eles falaram um pouquinho sobre 2 projetos, mas como é que eles tomaram decisões sobre o tema, o desenho, os parceiros, como é que eles gerem, como é que faz a gestão de tantas equipes em lugares diferentes, com ritmos de trabalho diferentes, depois como é que faz a análise e a disseminação desses resultados. Então, a pergunta seguinte que eu teria para os dois é como é que foi a gestão desses projetos, como é que vocês localizaram o caso de equipes que estão trabalhando fora do país em que vocês estão, como é que vocês localizaram os parceiros e como é que vocês fazem a gestão mais cotidiana dos projetos para que chegue ao final e realmente a gente tenha material para trabalhar. Então, Alex, por favor. Obrigado, Vera. Olha, essa questão da gestão é muito interessante. Eu acho que, bom, primeiro situar, o instituto onde eu trabalho, o EDS, tem sua origem no momento da descolonização britânica, na década de 60. E como toda a academia do mundo anglófono passa por um intenso debate sobre a descolonização das suas práticas de pesquisa e também de ensino. Então, eu diria que esse desafio decolonial era algo que tentamos trabalhar dentro da gestão do projeto, em ambos casos, em que pese o contexto, a realidade, a economia política da pesquisa internacional comparativa em estudos de desenvolvimento, que geralmente vem
de agências de financiamento que fazem parte do Comitê de Assistência ao Desenvolvimento da OCDE, enfim, que fazem parte desse mundo do aid, da ajuda internacional, que é uma construção colonial e tem uma lógica bastante verticalizada e norte-cêntrica. Então, eu diria que nos dois projetos foi possível trabalhar essa problemática de forma um pouco diferente. Como mencionei, o Vozes Desiguais, que era financiado pelo Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais do Reino Unido, ESRC, embora com dinheiro do Ministério da Cooperação Internacional, então DFID, hoje é CDO, o dinheiro era do DFID, mas a gestão era do ESRC. E assim nós tivemos muito mais flexibilidade em termos de desenho da gestão do projeto comparativo, e isso permitiu que realmente compartilhássemos as tarefas de liderança de forma muito mais distribuída. Vera, você como uma das coordenadoras pode comentar se isso funcionou, mas foi a intenção que você coordenava uma área temática, a Denise de Moçambique também coordenava uma área temática, não era só uma coordenação, uma gestão direta das equipes em cada país, mas também uma coordenação teórico-metodológica para uma área do projeto. Muito brevemente, o projeto buscava entender melhor as dinâmicas de accountability e a sua relação com redução das desigualdades em saúde em 3 eixos: o eixo da política, o eixo da gestão e o eixo do que nós chamamos de social accountability, que é a interface cidadão-serviço. E a Denise, que é uma grande especialista em social accountability em Moçambique, na África em geral, então assumiu essa liderança dessa parte do social accountability. E a Vera, que é uma grande pesquisadora da relação entre desigualdade e gestão, liderava um pouco essa reflexão dentro do projeto. Trazia aportes conceituais, não só o dado empírico brasileiro. E trabalhávamos também de forma distribuída, com a gestão das equipes feita nos 2 países, mas também com participação da equipe do IDS diretamente dentro da pesquisa de campo. Então, eu participei pessoalmente da pesquisa no estudo de caso do Amazonas, por exemplo. Então, isso deu uma relação bem diferente do que o Navigating Civic Space, que foi financiado diretamente pelo Ministério da Cooperação Internacional, FCDO, grande pressão de tempo, grande pressão de delivery e vertical accountability, prestar contas para o financiador o tempo inteiro. Era um projeto de alta visibilidade política, era numa época tensionada na política externa brasileira e sobretudo na política de cooperação. Ele foi iniciado no âmbito de um programa existente com um aporte de recursos adicional que reconheceu a urgência de se estudar o impacto da pandemia no espaço cívico. Então, ele era um projeto, digamos, mais visado, mais pressionado e menos tranquilo em termos de deixar cada equipe tocar o trabalho da forma que entendesse melhor. E também teve menos êxito na distribuição das tarefas de liderança intelectual. Em parte, isso porque os parceiros, sendo pesquisadores muito voltados para a advocacia, para o campo da sociedade civil em si, primeiro eles eram muito pressionados pelos temas tratados no seu exercício de cidadania, no seu exercício profissional do dia a dia. Então, para eles era uma coisa muito presente e eles queriam mesmo resultados de mais utilidade imediata para as lutas nas quais estavam envolvidas. Enquanto dialogar com grandes agendas intelectuais sobre os rumos da democracia, da forma que o Ivan ilustrou tão brilhantemente, estava um pouco longe do elenco de prioridades deles. Então, teve uma divisão de trabalho que eles pediram, eles insistiram que era o que eles queriam, mas que não deixa de ser colonial, que é basicamente que a análise foi feita. A análise comparativa foi construída nos encontros mensais das equipes, teve muita horizontalidade nessa troca, mas a sistematização e elaboração dos produtos foi basicamente liderado pelo IDS, pela equipe de Sussex. E por causa da pandemia, nós não pudemos estar fisicamente presentes nos países para participar da pesquisa, que também trouxe uma certa desigualdade. Eu participei, por exemplo, dos encontros virtuais com o grupo de sociedade civil em Moçambique, mas não pude viajar para Moçambique, porque era proibido na época, pelas políticas da instituição, viajar para aquela região da África Austral. Era a época da variante sul-africana do Covid. Então, no meio disso, eu acho que construímos algo que tinha uma apropriação muito ampla, mas não deixou de reproduzir algumas relações típicas do mundo de pesquisa comparativa em desenvolvimento. Por exemplo, o financiador pressiona o IDS como se o IDS fosse o chefe dos colegas africanos e asiáticos e que eles fossem simplesmente subcontratados para executar uma pesquisa nossa, que não é como desenhamos, não é como entendemos o projeto, mas era como o financiador insistiu em tratar. Então, nos éramos pressionados para pressionar, que é uma situação desagradável e é muito no sentido contrário ao que nós acreditávamos que fosse a forma correta de se fazer uma gestão mais descolonizada
Então, essas são as questões de economia política do financiamento da pesquisa, que sempre aparecem, mas que com mais ou menos espaço e mais ou menos criatividade conseguimos trabalhar de forma a realmente maximizar o potencial de contributo intelectual, metodológico e não só empírico de todas as equipes de todos os países. Obrigada, Alex. Nada aí como alguém que tem bastante experiência. Ivan, você quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Eu gostaria sim, Vera. Primeiro, é um prazer aí escutar um pouco da experiência que o Alex apresenta para a coordenação de projetos que envolvem pesquisas em múltiplos países, e sempre tem essa relação de diversas equipes, sempre uma relação muito difícil, seja aí na situação que o Alex coloca, quando os recursos são centralizados, e no final das contas, quem tem os recursos centralizados fica numa situação um tanto difícil de responder ao financiador e, ao mesmo tempo, criar um ambiente cooperativo com os colegas. E no projeto que eu estou inserido, que é o As Américas e o Mundo, As Américas e o Mundo, do qual o Hub brasileiro é o Brasil, as Américas e o Mundo, com o financiamento da FAPESP, ele passa por uma situação também de gestão muito complicada, mas um pouco distinta do que o Alex apresenta. Por quê? Porque nesse nosso projeto nós não temos um recurso centralizado. Na verdade, nós temos uma parceria entre diversas equipes que estão interessadas na temática e, ao mesmo tempo, que buscam fontes de financiamento próprias para a execução do seu projeto. Então isso leva a alguns problemas muito sérios. Primeiro, nem todas as equipes conseguem essas fontes de financiamento. A equipe brasileira e a equipe mexicana são equipes que conseguem o financiamento de maneira muito mais consistente, então os dados são produzidos de maneira periódica, mais repetida, garantindo então que a visão longitudinal dos dados, que é uma preocupação importante do projeto como um todo, seja respeitada, enquanto em outros países a gente conseguiu uma pesquisa em determinado ano, em 2014, e depois foi realizado um survey em um outro ano, de acordo com as possibilidades de financiamento, e ao mesmo tempo sempre há a possibilidade que mude as pessoas que participam de determinado grupo, mude os interesses específicos naquele momento, e novamente a gente precisa discutir, olha, qual que é o conteúdo continental da nossa análise, qual que é o conteúdo comparado da nossa análise, que leva a desafios muito grandes. Seria muito melhor, no nosso caso, se nós tivéssemos um centro financiador específico, mas ao mesmo tempo perderíamos a liberdade que cada grupo tem ali para produzir as informações que são relevantes para determinado contexto. Então acho que tem um dilema aí bastante interessante do dia a dia, da rotina, da interação dos diversos grupos de pesquisa e também da relação com as fontes de financiamento. Sem dúvida, e acho que pegando um pouco esses dilemas, vocês não querem falar um pouco a questão da escolha dos casos, se isso também entra por questões com os financiadores, com a disponibilidade dos parceiros, como é que vocês escolhem esses parceiros, se vocês são escolhidos pelos parceiros, o que pesa nessas escolhas e como é que vocês vão levando a pesquisa e uma certa construção de um diálogo sobre que metodologias vão ser usadas, como é que o material vai ser analisado, afinal são grupos que estão atuando aí em regiões, em áreas bastante distintas, não é sempre assim, como o Ivan mostrou, tem pesquisas que são mais centralizadas, mas nessas pesquisas que você tem de fato o envolvimento dos parceiros, como é que é feita a escolha desses parceiros e como é que é construído uma certa linguagem comum durante a pesquisa e que permita a análise. Então, Alex, você quer retomar? Posso, e gostaria de comentar que eu achei muito interessante esse relato do Ivan. Realmente, essa negociação permanente que é necessária quando tem troca de equipes, etc., isso realmente é um elemento que molda muito a gestão desses projetos internacionais comparativos. Ele pode ser benéfico no sentido de permitir, assim, revisitar os pressupostos, reelaborar as bases conceituais com novos aportes, mas ele também gera muito ruído na linha e às vezes gera atrasos que os financiadores não gostam. Então, obviamente, isso pesa mais nos projetos de duração maior, porque as circunstâncias são mais provável que mudem equipes e circunstâncias. E um projeto intenso e curto, como esse do Navigating Civic Space, que durou menos de 9 meses, o risco é menor,
mas, em contrapartida, a porcentagem do tempo disponível de cada parceiro que um projeto intenso desse ocupa faz dele algo de alto risco. Quer dizer, tem que dar certo. Todo mundo tem que estar na mesma página, senão você perde a oportunidade realmente de concretizar uma análise comparativa de qualidade. E a escolha do parceiro tem muito a ver também com, acho que você mencionou, quem está afim naquela hora. Quem tem não só interesse temático, conceitual, nas perguntas de pesquisa, mas quem tem gente para botar no projeto com disponibilidade imediata quando a janela é pequena. Um projeto, digamos, mais convencional, que tem um longo processo de gestação, que pode negociar a composição da equipe em vários momentos, na hora da proposta, na hora da aprovação, na hora do início da implementação, etc. Aí você não tem tanto essa coisa assim, precisamos que as pessoas estejam disponíveis agora. Então, isso limita, realmente, porque você pode encontrar muitos parceiros que vão dizer, ai, puxa, nossa, essa pesquisa é tão interessante, mas estamos totalmente sem capacidade. Isso ocorre, sobretudo, com as instituições mais conhecidas internacionalmente. Um país como Moçambique, que é um país, digamos, que tem pouca oferta no mercado de pesquisa de qualidade em ciências sociais e políticas públicas, que é a nossa área principal de atuação. Uma instituição como o IESE, o Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, que é a principal referência nessa área fora da universidade em Moçambique, digamos que é o SEBRAP moçambicano. O IESE é muito assediado. Todo e qualquer pesquisador internacional que quer trabalhar em Moçambique quer trabalhar com o IESE. Isso gera uma sobrecarga de demanda em cima da equipe do IESE, que é violenta, e tem, em geral, as instituições, sobretudo de sociedade civil, não de universidade tanto, que as universidades têm um outro modelo de financiamento, mas as instituições que fazem pesquisa e são da sociedade civil têm o hábito de dizer sim para todas as propostas, tendo ou não disponibilidade. Isso pode realmente gerar dificuldades na frente. Então, o que acontece? Se você tem experiência pregressa com determinada equipe de determinada instituição e você sabe que eles furam porque eles assumem muito mais do que eles podem realmente, efetivamente, dar conta, você vai ficar com o pé atrás em termos de fazer um novo convite, por mais interessante que seja o trabalho deles, se a pressão do financiador é grande. Se a pressão do financiador é mais administrável, os horizontes temporais são mais flexíveis, aí sim você pode valorizar aquele parceiro que você sabe que tem qualidade de reflexão, mesmo que demore, mesmo que não venha na hora que você está esperando, etc. Então, escolher o caso sempre vem junto com escolher o parceiro. Não tem jeito. Acredito que talvez Ivan tenha, por essa experiência de trabalhar com base de dados e pesquisa quantitativa, tenha mais liberdade, digamos, em relação ao foco empírico. Mas quando a gente quer trabalhar com pesquisa participativa, pesquisação, ou mesmo pesquisa qualitativa em geral, você vai basicamente escolher os casos em função do interesse dos parceiros. Então, no exemplo do Projeto das Iguais, Vera, que eu e você trabalhamos, a província da Zambésia, em Moçambique, foi escolhida porque é uma zona politicamente contestada e a equipe moçambicana tinha uma história que eles queriam contar sobre Zambésia. A mesma coisa com o Amazonas no Brasil, sobretudo o subsistema de atenção à saúde indígena, que é uma área de interesse compartilhada minha com a equipe da Associação Saúde Sem Limites, que coordenou o projeto no Amazonas. Então, o fato que, se fôssemos envolver essa equipe, teria que ser o Amazonas, porque era lá que eles tinham relação com o movimento indígena, relação com os prestadores de serviço que permitiriam fazer uma pesquisa de qualidade, meio determinou. E aí a gente constrói ex post. Acho que isso é um dos segredos que todo mundo sabe, mas pouca gente fala abertamente. O rationale, a base mesmo, a matriz de comparação, os variáveis mais salientes, critérios de inclusão e exclusão, muitas vezes são também selecionadas para se adequarem ao universo de casos disponíveis na prática e não no ideal. Então, digamos que a lista ideal teria 20, sabemos que só vai dar certo em 10, só temos realmente certeza que os parceiros topam fazer em 5, então a gente vai construir uma comparação entre esses 5. E a comparação terá de ser com variáveis que fazem sentido em relação a esses 5 casos, que é muitas vezes pouco ideal do ponto de vista conceitual. E, volto a dizer, quem trabalha com base de dados mais amplos, quantitativos, pode ser um pouco mais rigoroso na construção dessa matriz de variáveis e de critérios de inclusão e exclusão. Seria até interessante ouvir a opinião do Ivan a respeito, que ele tem essas duas experiências contrastantes de países de um projeto e de banco de dados de outro. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria.
Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Alex, muito obrigada aí pela franqueza com que você colocou a questão. É uma questão muito delicada. A ideia geral é de que você sempre tem que ter razões teóricas para fazer essas escolhas. Não deixa de ter, como você disse, as variáveis têm que ser relevantes, mas você colocou a coisa de uma maneira muito franca. Eu gostaria muito de ouvir o Ivan, como é que é a reação dele a isso. Eu entendo perfeitamente a questão que o Alex coloca, que é uma questão prática, dos dados que nós vamos conseguir coletar, das interações que serão possíveis de serem realizadas. No projeto Brasil, as Américas e o Mundo, eu não participei da escolha dos casos. Na verdade, eu fui convidado pela professora Maria Hermínia, que é a coordenadora do projeto aqui no Brasil. Mas a gente percebe aí, depois que você já está há algum tempo no projeto, e é efetivamente, Alex, o que você coloca aqui é a outra opção que dá mais tempo para as equipes cooperarem. É um projeto que começou em 2010 e, na verdade, a expectativa é que ele se perpetue aí por muito tempo, porque é um tipo de dado que não havia disponível na literatura latino-americana sobre política externa. Tinha uma outra pesquisa que produzia uma outra informação, mas um dado rigoroso, consistente, que se repete no tempo, que se repete em outros países, não existia. Então, é um esforço aí que a gente busca, com todas as dificuldades da ausência de um financiador central, manter ao longo do tempo. O projeto já está em pé faz 12 anos, e isso faz com que também nós consigamos resolver problemas que surgem no meio do caminho. Mas, de fato, a escolha dos casos não é uma escolha que reflete, olha, quais são os países mais adequados para representarmos a América do Sul ou a América Latina, propriamente dita, porque, no final das contas, boa parte das nossas escolhas, dos nossos casos, estão na América do Sul, mais o México. Na verdade, é a América do Sul mais México, não é a América Latina, mas é um pouco da disponibilidade dos pesquisadores, das redes de contato dos pesquisadores que participam do projeto, que conseguem ativar pesquisadores que estão em outros países, que veem uma oportunidade de conseguir um financiamento nacional, um financiamento internacional. E isso, infelizmente, não é a melhor ação se formos olhar o livro-texto de metodologia, mas a pesquisa se faz na prática. Existe uma economia política do processo da construção dos projetos que precisa ser respeitado, senão, na verdade, os projetos não ficam de pé. Então, acho que é uma questão importante e que é necessário que os novos pesquisadores também, quem está aprendendo método comparado, tenha a clareza desses limites. Muitas vezes a pesquisa não faz aquilo que seria o ideal do ponto de vista conceitual teórico, mas faz o que é possível para produzir informação, e isso já é muito relevante. Trazer dados de outras regiões que possam permitir cotejar afirmações causais, afirmações descritivas sobre diferentes processos, é por si só importante. E o segundo ponto que o Alex me provocou é quando trabalhamos com dados quantitativos. De fato, aí, Alex, é muito mais fácil essa questão da seleção de casos, porque o esforço da pesquisa não é da produção do dado propriamente dito. Pode ser que uma variável ou outra seja necessário a elaboração da informação, pode ser que um conceito importante do projeto não tenha sido levantado em diversos países e tenha que fazer esse esforço. Não é o caso das pesquisas que eu estou envolvido. Então, na verdade, o esforço simplesmente é você juntar os diferentes bancos de dados, conhecer muito bem como o dado foi formado, para, de fato, poder afirmar aquilo que você quer dizer com aquele dado, tomar cuidado para que você não tem um conceito X, mas o seu dado está mensurando um outro conceito, um outro fenômeno, que muitas vezes isso acaba acontecendo na pesquisa quantitativa. Então você vai encontrar relações que são espúrias, na verdade estão mostrando outras relações, e aí é um esforço que a seleção pode ser muito mais rigorosa. O projeto que eu comentei com vocês aqui, que eu apresentei, que é da Democracia e Desigualdade, o projeto, o nome dele é Democracia, Desigualdade e Desenvolvimento, ele tem uma escolha universalizante. Nosso esforço é juntar a maior quantidade de dados possíveis, no maior número de países, no maior espaço do tempo. Nossa preocupação é sempre se o dado tem qualidade ou não. E o dado sobre desigualdade tende a ser um dado com menos qualidade. Na década de 60 para cá, esse dado tem mais qualidade, mas antes da década de 60 é um dado que ele não é muito replicável, fora agora o esforço que a equipe do Piketty vem fazendo, criou uma nova forma de se mensurar
a desigualdade, uma nova estratégia de pesquisa que é muito frutífera porque ela permite retornar um pouco no passado, diferente dos dados de Gini que precisavam que fossem coletados pesquisas de survey. Então a gente não conseguiria recuperar o survey da década de 30 no Brasil, com a metodologia do Piketty, olhando dados do imposto de renda, nós conseguimos voltar um pouco para trás. Mas tem um outro projeto comparado, quantitativo, que eu participo com colegas da Fundação Getúlio Vargas. A gente está preocupado com os efeitos das capacidades estatais na resposta da Covid-19 no sul global, nos países em desenvolvimento. Nós recortamos aí que nós temos uma preocupação central no efeito da cooperação internacional para as respostas desses países que na maior parte das vezes têm menor capacidade para responder a emergências e que precisam de relações cooperativas com a OMS ou com outros parceiros internacionais. E aí a nossa escolha está focada efetivamente no nosso próprio recorte teórico. A gente, em primeiro momento, buscamos descobrir se existiam bancos de dados que coletavam as informações sobre a Covid, e isso tem muita informação disponível sobre Covid e também sobre capacidades estatais no sul global. Encontrando essas informações, nossa escolha acaba sendo muito tranquila, porque nosso problema teórico tem respaldo aí no que foi coletado por outros pesquisadores. Outro projeto aí que tem como estratégia da cozinha da pesquisa ficar juntando os diversos bancos e depois encontrar as melhores formas de estimar a relação de interesse. Aí, de fato, o Alex tem muita razão em mostrar que dá para você ter uma seleção rigorosa, dá para você ter uma seleção de casos muito mais conectada com as preocupações teóricas iniciais do projeto. Acho que vocês já falaram um pouco, mas valeria a pena a gente contar um pouquinho do processo de análise do material. Essa questão que você foi levantando, ser mais indutivo, mais dedutivo, envolver as equipes menos ou mais. Acho que uma das coisas que a pesquisa comparativa tem no horizonte também é a construção de capacidades de pesquisa ao redor do mundo. E isso tem a ver com coletar e analisar o material. E depois, de alguma maneira, devolver isso para a sociedade. Eu queria que vocês falassem rapidamente desses projetos ou de outros projetos, como é que vocês veem isso, o que vocês aprenderam, o que vocês gostariam aí de contar para os ouvintes, por favor. Eu acho que você mencionou bem a relação, na verdade, entre o processo de análise e a gestão do projeto e os papéis assumidos pelas diferentes equipes, pelos diferentes co-investigadores, etc. Então, acho que tem essa dimensão da gestão e dos papéis de, por exemplo, no Vozes Desiguais, o papel de liderança que você teve na conceitualização desse componente de accountability e gestão, e na divisão de trabalho, na construção dos coding trees, dos esquemas de análise que o projeto vai trabalhar, que inevitavelmente você começa com uma conceitual e um esquema de códigos associados a este, mas ele vai evoluindo. Eu não sou devoto do grounded theory, mas acho que é bom reconhecer que o nosso marco conceitual inicial tem de evoluir, e isso é bom, isso é até desejável. Então tem esse elemento de gestão e de divisão de trabalho, mas também tem outro elemento que é ferramentas. O que permite que uma equipe transnacional faça análise junto? Então você tem a modalidade, digamos, live online, que caracterizou o processo de análise rápida do Navigating Civic Space, que eram os encontros mensais em que todo mundo lia os relatórios mensais de todo mundo e aí comentavam horizontalmente. Então, a Aisha do Paquistão comentou o relatório de crescentes de Moçambique e vice-versa, e isso gerou um processo de análise inicial muito rápido e participativo. Só que depois, para você sistematizar isso e, sobretudo, para você cruzar o dado basicamente qualitativo com o qual estávamos trabalhando, precisava usar a ferramenta do InVivo e, apesar de termos investido na formação dos assistentes de pesquisa dos parceiros, que a Vera mencionou a importância desse capacity building em metodologia de análise, não havia confiança suficiente na ferramenta para assumir plenamente a análise, para descentralizar a análise. Então a análise acabou sendo centralizada no IGS, embora a codificação tenha sido feito por todos os parceiros. Então, isso também trouxe de volta essa questão de, afinal, a análise é de quem, até que ponto existe apropriação por parte de todos os países, etc. Que a própria ferramenta, o QInVivo, não é uma boa
ferramenta para o trabalho comparativo internacional, porque cada base de dados é uma base de dados, então você tem que ficar trocando base de dados, limpando, homogeneizando, depois não dá mais para voltar ao original, etc. Outra ferramenta que trabalhamos no Vozes Desiguais é o Deduz, que Deduz é online, ele funciona via web, ele é muito mais leve que o em vivo, mas ele é muito mais limitado também, e a interface é menos sofisticada, enfim, ele tem alguns problemas. A intenção, ao usar o Deduz, era fazer mesmo International Collaborative Coding, porque é uma ferramenta online que permite que as equipes possam, em tempo real, trabalhar juntos na codificação de uma mesma base de dados. Na prática, não conseguimos chegar nesse sonho de análise qualitativa participativa, e o Deduz serviu basicamente de repositório para os registros qualitativos dos 4 estudos e 2 países, que foi muito bom na hora de você depositar, ter que limpar, anonimizar todo o material e depositar para o repository, que é uma exigência do financiador britânico, e acredito que cada vez mais ao redor do mundo. Acho que o FAPESP também está passando por isso, que é passar a exigir que seja depositado com acesso presuntivo, embora com limitações, de outros pesquisadores ao material bruto, as transcrições de entrevista e grupo focal. Então, o Deduz foi bom para gerar uma base de dados qualitativa centralizada, codificada, com metadados, etc., mas não chegou a ser um Participatory Comparative Coding, que era o ideal. Já trabalhei em um projeto que fez isso, mas não era um projeto comparativo, ou seja, a participação era entre equipes de diferentes províncias de Moçambique, não era uma coisa transnacional. Então ele é um ideal difícil de realizar, mas continuo a achar desejável, porque a discussão em tempo real e a aplicação em tempo real dos códigos traz muitos benefícios para a robustez e a apropriação em torno do marco analítico e dos esquemas de códigos. Então, é um ideal ainda a ser alcançado na maioria das vezes, mas as ferramentas existem, o Deduz está melhorando, ainda é uma ferramenta limitada, mas está melhorando. Em Vivo também está ensaiando modalidade cloud, então acho que daqui a alguns anos estaremos no mundo de online collaborative coding, em que isso é normal, é o default e não uma opção eventual das equipes internacionais, mas ainda não chegamos lá. Então acho que tem essa dimensão da gestão, tem essa dimensão das ferramentas, e aí, como eu falei, tem essa questão, como você aludiu, Vera, de carregar mais no indutivo e no dedutivo, que, enfim, faz parte da abordagem metodológica, e isso é algo que é bom negociar de antemão com uma equipe internacional que podem vir de diferentes disciplinas. No caso do Development Studies, que é um campo interdisciplinar, é muito importante negociar bem no início do processo, que, Vera, estamos fazendo exatamente agora isso no Transatlantic Platform, né? Entre os, digamos, os Participatory Action Researchers e os mais Political Science, e tentando chegar no equilíbrio entre os dois que permite essa evolução mais grounded theory dos macros conceituais sem ficarmos sem um desenho analítico comparativo robusto. Então, tentar trilhar esse caminho do meio e garantir o equilíbrio. O Alex falando me chamou para uma coisa que já tinha aparecido antes como ponto de interesse, que é que cada vez mais na pesquisa comparativa, assim como a gente fala muito de telesaúde, mas nunca fala de telepesquisa. Mas telepesquisa é um elemento aí na pesquisa comparativa que pode também ter um papel muito importante. Então, nessas tuas experiências mais recentes, se você puder, nessa resposta, também chamar um pouco como é que foi aparecendo a telepesquisa a partir da Covid, seria bom, Ivan. Vera, eu acho que a questão da telepesquisa tem efeitos muito distintos a respeito da etapa que se faz da pesquisa. A coleta de dados por meio de telepesquisa, ela pode ser muito prejudicada quando é necessário que haja uma participação em loco, uma presença em loco do pesquisador para obtenção de documentos físicos. Cada vez menos os documentos públicos ou privados eles são físicos, cada vez mais eles são documentos online. Ontem mesmo, numa discussão de uma banca de uma orientanda minha, a gente discutiu aí sobre a possibilidade de um acesso a uma pasta online de informações que permitiria aí mais dados do que seria esperado aí se fosse analisar documentos físicos. E aí tem uma questão interessante, cada vez mais também com a informatização dos governos, com a expansão dos governos eletrônicos, teremos mais dados disponíveis para a telepesquisa, não será tão importante a presença dos pesquisadores. E acho que também a experiência ao longo da pandemia nos trouxe mais instrumentos para que possamos interagir com outros pesquisadores. Pelo menos a minha experiência dentro do projeto Las Américas e El Mundo, que a criação de espaços de interação
digital era muito mais acanhada do que é agora, que tem um momento que a experiência, a emergência nos trouxe, que percebemos que tem muitos instrumentos que foram criados para o mercado, mas que podem ser trazidos para a produção de pesquisa, que facilitam muito essa dinâmica. Isso é importante aí para quando o financiamento ele é menor, não é necessário tantas viagens para conseguir fazer essas pesquisas, é possível utilizar outras dinâmicas. Então, eu acho que tem um mundo novo sendo aberto. E o segundo ponto que eu acho importante dessa relação sobre a acumulação e o compartilhamento de informação entre as pesquisas, eu tenho uma constatação a respeito das pesquisas empíricas comparadas quantitativas, que apesar da formação do pesquisador, no primeiro momento, é o foco nos melhores instrumentos estatísticos para conseguir escolher os melhores modelos para produzir determinadas inferências, essas inferências elas são sempre provisórias, as inferências são sempre muito incertas, porque todo o mundo social e o mundo que é estudado pela política comparada, pelo campo das políticas públicas comparadas, é muito endógeno, que praticamente todas as coisas afetam e são causadas por todas as coisas. Então é muito difícil você separar e falar, não, qual que é o efeito específico de uma variável A sobre a variável B. Então logo alguém propõe um efeito, alguém vai pensar, olha, não, mas tem algo que não foi considerado, que se a gente utilizar esse modelo com algumas diferenças, esse resultado ele não fica de pé. Mas, por outro lado, os grandes pesquisadores da área, quando eles chegam ao final da carreira, quais são as principais contribuições que eles fazem? São sempre contribuições descritivas, com formação de bancos de dados, formação de dados que sejam comparáveis no tempo e no espaço. No final das contas, o que mais permite a acumulação de conhecimento no campo comparado com uma perspectiva quantitativa são os projetos de pesquisa que produzem informações a respeito da realidade sem efetivamente estar tão preocupado em determinar qual que é a relação conceitual que está sendo respondida. Está fazendo um esforço de descrever a realidade, entender uma variável, criar uma variável que possa ser utilizada por outros pesquisadores e cada vez mais no mundo digital, a troca desses bancos de dados, a criação de grupos de pesquisa que são destinados a compilar esses dados e criar plataformas que facilitem o uso da informação por outros pesquisadores são mais importantes. Nós já passamos aí por vários temas, do desenho, da escolha dos parceiros, da gestão, da análise. Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre a disseminação dos resultados. Muitas vezes vocês estão trabalhando com países ou com grupos que falam línguas diferentes. Como é que é o problema da língua? Não só durante o processo de pesquisa, mas no momento da disseminação dos resultados e de uma maneira mais geral, como é que é o esforço para disseminar resultados nesse tipo de projeto? Uau! Obrigado, Vera. Eu acho que tem a questão das línguas, português, inglês, espanhol, enfim, e tem a questão das linguagens, das formas de se comunicar. O nosso pessoal do Instituto, a comunidade em geral de pesquisa aplicada no Reino Unido, dedica muito esforço à conversão dos achados acadêmicos em formatos mais inteligíveis, sobretudo para os tomadores de decisão, para os policy makers. E eu acho que nos últimos anos evoluiu. O default era o policy brief de 4 páginas, em linguagem bem acessível, frases curtas, sem jargões, etc., e agora o default é o tweet, 140 caracteres. Então, o pessoal de comunicação, de pesquisa, tem uma influência cada vez maior na disseminação, e isso é bom, porque amplia muito o diálogo com o público em geral, não só com policy makers, mas também ele, às vezes, fere um pouco esse processo de construção cuidadosa de sentidos compartilhados que a análise internacional mais participativa busca priorizar. A linguagem hegemônica acaba sendo dos policymakers que têm inglês como primeira língua, visando Londres, Washington ou outros centros que dialogam com Londres e Washington nesses mesmos termos, nessa mesma lógica. E isso acaba sendo um pouco, não sei se chega a ser uma violência epistêmica, mas ele é uma perda em termos de sentido dos resultados de pesquisa para diferentes audiências. Então, um contra-exemplo que eu poderia dar, embora não venha de um dos projetos que eu citei, ele vem de um desdobramento de nosso projeto Vozes Desiguais, que, como mencionei, envolveu um estudo de caso do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena na região do Alto Rio Negro, no Amazonas, e conseguimos um pequeno recurso durante a pandemia para fazer um follow-up na mesma região com uma equipe de pesquisa indígena
porque, novamente, não poderíamos viajar. Falando em telepesquisa, Vera, foi interessante, assim, basicamente, um projeto que na época nossa, 2017, 2018, tinha sido feito presencialmente, com reuniões na Maloca, passou a ser feito no Google Meet, para os instrumentos de pesquisa e a equipe de pesquisadores indígenas. Mas depois eles foram para o campo e lá não tem internet. Então estava realmente nas mãos deles e a pesquisa toda foi feita em Rupde e Tucano. E depois as transcrições foram traduzidas e montamos um site, uma plataforma digital onde estão disponíveis o áudio original e o áudio traduzido em português. O segundo, o traduzido em português, atraiu muito interesse entre profissionais de saúde que trabalham com a população indígena, mas não falam as línguas indígenas. Isso gerou um impacto muito positivo entre os profissionais da linha de frente ali do subsistema de atenção à saúde indígena. Mas os áudios em língua indígena geraram um impacto enorme. Obviamente, por ser uma plataforma online, os indígenas que residem no interior do território só acessam quando eles vêm para a cidade ou vão para alguns pontos que têm internet nessa vasta região remota. Mas chegam lá, baixam, escutam os áudios e ficam maravilhados, porque estão ouvindo a própria voz devolvida para eles, contextualizado. Isso é o esforço de comunicação de resultado de pesquisa, é que não é o dado bruto, é o dado analisado e contextualizado e destinado a apoiar um determinado debate. Então, o impacto foi muito grande e isso é algo que vai em sentido contrário de eu passar um resumo da minha pesquisa para o Departamento de Comunicações, para eles fazerem um resumo de 2 páginas e um tweet. Então, acho que ambos têm valor, ambos são importantes, mas podemos e devemos ser mais criativos e as ferramentas online permitem isso muitas vezes, que diversifiquemos as formas de comunicação, mas também temos que descentralizar a comunicação. Tem que estar na mão das equipes, dos países, disseminar os resultados da forma que eles acham mais adequada. Inclusive em pesquisas como esse do Navigating Civic Space, por uma questão de segurança. A equipe do Paquistão escolheu não divulgar os seus findings, porque a situação de segurança era muito dura e tinha um real risco dos integrantes da equipe de pesquisa serem presos. Então, os findings foram completamente diluídos dentro do nosso relatório geral para não permitir a identificação de findings que vinham especificamente do Paquistão, de determinada província, de determinada equipe, porque isso seria de alto risco. Então, acho que é isso. Acho que temos que estar atento não só para quem usa quais informações para quê, que é a ciência do Policy Input and Research Uptake, que é o que o pessoal de Research Communication trabalha, como chegar mesmo na hora certa, no espaço certo, com as informações, as evidências, mas também permitir que diferentes parceiros da pesquisa determinem como e quando serão divulgados os resultados. Isso é uma questão ética e é uma questão também de impacto em outros níveis que não seja apenas da opinião pública e da tomada de decisão, por mais importantes que sejam esses espaços. Obrigada, uma visão aí muito rica. Ivan, por favor. De fato, aí a resposta do Alex dá conta da amplitude do desafio da comunicação de uma forma mais geral. Então, eu queria só acrescentar um elemento importante da perspectiva da produção da política comparada a partir do Sul Global. Acho que a gente tem que ter uma preocupação importante em participar do debate internacional, e isso requer que a divulgação dos resultados da pesquisa seja feita em inglês, seja feita nas principais revistas internacionais, o que nos provoca algumas dificuldades, porque fora uma ou outra revista que são efetivamente internacionais, boa parte das revistas do debate internacional são revistas nacionais dos Estados Unidos, da Inglaterra ou de outro país do norte global, o que traz alguns desafios para a publicação de um pesquisador do Sul Global. Acho que é muito nítido um tema que é importante intrinsecamente aos Estados Unidos sendo publicado nas principais revistas que dizemos que são internacionais, enquanto um tema que é intrinsecamente importante ao Brasil não consegue ser publicado, não obstante a qualidade da pesquisa, porque ele não está inserido dentro de um debate teórico internacional, apesar de ser uma questão importante para o Brasil. E, obviamente, essa pesquisa vai ser muito melhor publicada numa revista brasileira. Do outro lado, também é importante que os achados comparativos sejam também publicados em português, sejam publicados na língua nativa aí dos pesquisadores, também dos financiamentos. O Brasil tem uma situação no Sul Global também um pouco específica, porque é um país que tem, apesar de todos os pesares, apesar de todos os problemas, que tem uma capacidade aí acima da média para o financiamento de pesquisa. Então é importante que fomentemos o debate nacional para criar também revistas fortes
nacionais e também dar uma devolutiva para a sociedade, que no final das contas é quem financia essas pesquisas. O cidadão comum também ele tem que ter alguma forma acessar os achados que são produzidos pelos pesquisadores comparativistas. Então é importante também que tenha uma dimensão bastante cuidadosa com a divulgação interna desses resultados, de forma que permita o diálogo com o cidadão comum. Hoje, com as plataformas das redes sociais e outras estratégias que o Alex muito bem aí propôs, a gente consegue chegar de uma maneira muito mais importante do que era feito num passado recente, mas é importante também que tenha um foco na comunicação que seja feito na língua do país onde uma parte da pesquisa está sendo realizada. Muito bem, eu queria perguntar se vocês têm mais algum ponto a levantar? Eu queria aplaudir a importância da colocação desse ponto das línguas. Eu acho que, Vera, você vai lembrar que no projeto que eu citei, Vozes Desiguais, em que trabalhamos juntos, desde o início colocamos como objetivo, quando o financiador pede para você falar em what are the academic beneficiaries, então quais são as comunidades acadêmicas que você busca beneficiar, nós colocamos que a meta era produzir um dossiê, um número especial, numa revista brasileira, em português, com alguns artigos em inglês, visando visibilizar a importância do espaço lusófono nas publicações acadêmicas internacionais, não falando especificamente do Brasil, porque sabemos que Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde leem revistas brasileiras também, além, obviamente, de revistas em língua inglesa e francesa, às vezes, também. Então, essa opção ter sido colocado desde o início, eu achei importante, eu acho que foi considerado importante pelos avaliadores, embora o financiamento fosse britânico, não houve insistência que publicássemos em inglês, e isso eu avalio como um bom sinal. Não que a economia política da distribuição desigual de visibilidade dos conceitos e das evidências do sul global em relação ao norte vai se transformar de um dia para o outro, mas eu acho que o fato que existem bases open access como o Cielo, que o acesso ao conhecimento em português, espanhol e outras línguas já está mais fácil pela questão do open access e que há uma insistência de ainda algumas equipes de pesquisa do Norte também co-publicarem com instituições do Sul. Eu acho que isso é um compromisso do AGS na parceria com o SEBRAP, que estamos buscando reproduzir também com outro dossiê em breve, e eu espero que isso perdure por muito tempo. E da mesma forma estamos produzindo agora com a UNB um IDS Bulletin, que é a nossa revista da casa, com artigos só de autores brasileiros, porém traduzidos em inglês, como também esforço para que as ideias circulem no meio anglófono. Então é um pouco os dois, valorizar o espaço lusófono e também servir de broker ou de intermediário de acesso ao mundo anglófono na medida do possível. São esforços incipientes, porém, que eu espero que cresçam, porque a verdadeira pesquisa comparativa não pode de jeito nenhum negligenciar essa dimensão. Então, agradeço muito o Ivan ter colocado. Olha, muito obrigada. Acho que esse final aí lembra uma coisa que é de extrema importância, que é construir o diálogo, cada vez mais entre equipes que trabalham de maneiras diferentes, mas que eu me lembro no Brasil, há 20, 30 anos, a gente ficava muito mais isolado, e como todo esse esforço aí de pesquisa comparativa ajuda a gente a demolir barreiras, a se aproximar, e acho que esse espírito é muito importante e estava muito presente aqui em todas as falas. O nosso tempo aqui chegou ao fim. Eu queria agradecer imensamente a Bianca, o João, o Ivan e o Alex aí por terem permitido a gente ter esse diálogo. Foi uma incrível viagem pelo tempo, as pesquisas que o Ivan contou, que começam lá atrás, um incrível passeio por partes muito diferentes do mundo, e eu espero que isso estimule o interesse pela pesquisa comparativa, que a gente tenha muitas outras oportunidades de estar junto num diálogo tão rico e produtivo. Muito, muito obrigada. Este episódio foi editado por Renan Martelli. O Urbanidados é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidados é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidados no Instagram e a página do Urban Data no Facebook.